vamos comentar aqui sobre a lei de Boyle-Mariotti, certo? Também conhecida como lei de Boyle. Então vamos ver aqui o que é que ela nos diz. Ó, em um sistema fechado em que a temperatura é mantida constante, verifica-se que a determinada massa de gás ocupa um volume inversamente proporcional à sua pressão. Só lembrando, pessoal, quando ele diz aqui temperatura mantida constante, isso quer dizer o quê? Que nós estamos falando de uma transformação isotérmica, beleza? Pronto, então nós temos aí uma transformação isotérmica. Então aqui eu vou colocar aqui duas situações. Vamos ver aqui a primeira situação. Ó, eu tenho uma determinada quantidade de gás, né, e um determinado peso sobre aqui um êmbolo, né? Ou seja, esse êmbolo aqui, ó, ele é móvel. Ele pode subir, como ele pode descer, tá certo? Então, esse peso aqui, ó, ele vai representar a nossa pressão, ok? Essa quantidade de gás inicial aqui, ó, vai ser o nosso volume. Então, aqui eu posso dizer que é a pressão 1 e um volume 1, tá bom? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou aumentar a quantidade desses pezinhos aí, em cima desse êmbolo, certo? Como mostrado aqui na situação 2. Então, vamos ver aqui, ó. Então, esses dois pezinhos aqui vão representar, ó, a nossa pressão 2. E essa região aqui que o gás ocupa agora vai ser o nosso volume 2, certo? O que é que nós podemos observar na figura? Que à medida que eu aumentei a quantidade desses pezinhos, tá, relacionado com a pressão, o volume diminuiu, tá certo? Então, a gente pode chamar isso aqui, ó, de grandezas inversamente proporcionais, tá certo? Ó, à medida que uma grandeza aumenta, a outra diminui. Então, ó, o aumento da pressão, ó, eu aumentei a pressão. O que é que aconteceu? O volume diminuiu. Se eu tivesse diminuído a pressão, o volume iria aumentar, tá certo? Vimos na equação geral, na lei geral dos gases, essa situação aqui, ó, que a pressão 1 vezes o volume 1 sobre a temperatura 1 é igual a pressão 2 vezes o volume 2 sobre a temperatura 2, tá certo? Só que em uma transformação isotérmica, essa relação aqui, PV, ela é uma constante, tá certo? Então, esse produto pressão e volume é uma constante, já que a temperatura não altera, né? Então, se a temperatura não altera, pessoal, ó, eu posso cancelar elas aqui. Então, o que é que vai sobrar para a gente? Ó? Pressão 1 vezes volume 1 é igual a pressão 2 vezes volume 2. Então, isso aqui, ó, é uma relação, né, referente a uma transformação isotérmica, ok? Então, vamos ver como é que isso aqui se apresentaria em um gráfico, né? Então, vamos observar aqui, ó. Então, aqui eu vou ter um gráfico pressão em função do volume. Aqui eu vou colocar alguns valores, ó. Digamos, deixa eu colocar aqui, alterar bem aqui a cor. Ó, uma pressão de 80 atm, um volume de 3 litros. Aí aqui eu vou diminuir a pressão para 60 atm e um volume aqui de 4 litros. E por fim, um volume, uma pressão de 40 atm para um volume de 6 litros.
certo? Se a gente for realizar esse produto aqui, ó, pressão em função do volume, vocês vão observar que o valor vai ser sempre o mesmo. Ó. Vou colocar bem aqui. Ó. 80 vezes 3, que é igual a 240. Né? 60 vezes 4, que é igual a 240. E 40 vezes 6, que também é igual a 240, tá certo? Então aqui eu vou colocar aqui só representar o volume em litros e a pressão em ATM, nessa situação aí, ok? Pressão Pascal, tá certo? Vou colocar bem aqui uns pontinhos referente a cada uma dessas medidas aí, ó. Então, no gráfico de uma transformação isotérmica, eu vou ter uma hipérbole, tá certo? Ó. Não saiu aqui tão perfeita, deixa eu ajeitar aqui. Ó, eu vou ter essa hipérbole. E essa hipérbole também ela é chamada de isoterma, tá certo? No caso aqui de um gráfico relacionado a uma transformação isotérmica. Okay? Então aqui ó, eu tenho uma isoterma, beleza? Se eu tivesse aqui uma outra isoterma, deixa eu representar aqui com uma letra azul. Ó, se eu tivesse essa outra isoterma aqui, ó, o que é que iria significar? Que essa temperatura aqui, que eu vou chamar de T2, ela seria uma temperatura maior do que a temperatura T1, ok? Então, para essa situação aí, pessoal, T2 é maior que T1, certo? Então, aqui a gente finaliza essa primeira parte da aula relacionada com essa lei de Boyle-Mariotti, tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima.